E o Senhor tem falado muito conosco nesse culto. O Senhor tem falado claramente conosco, através dos louvores que já foram entoados, através da abertura da palavra que foi feito, a abertura nessa noite. E o irmão Flávio, ele começou dizendo para nós entregarmos o nosso fardo ao Senhor, porque o jugo do Senhor, ele é suave, ele é leve, E, como ele bem disse, muitas das vezes as coisas ficam tão difíceis para nós que nós ficamos sobrecarregados, Mas o Senhor já começou esse culto nos convidando a entregar o nosso fardo diante da presença do Senhor. E as canções que foram cantadas, o Senhor falando que nós somos filhos amados, que nós temos uma identidade, que o Senhor, Ele cuida de nós, que não é para nós nos apegarmos com as coisas dessa terra, porque tudo aqui é passageiro, as provas, as tribulações, Tudo aqui vai passar, o dinheiro, a fama, tudo que nós conquistamos aqui nessa terra vai passar, mas nós vamos alcançar os céus, a eternidade. E o tema dessa noite condiz com tudo isso que já foi falado aqui, ministrado, desde o início desse culto, onde nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o tema Escolha não desistir. Escolha não desistir. Nós estamos vivendo um tempo onde nós somos tentados a desistir a todo e qualquer momento, em todo e qualquer lugar, em qualquer circunstância. Nós estamos vivendo um tempo onde nós somos tentados a desistir. Nós somos tentados a desistir do trabalho, muitas das vezes, da igreja, da faculdade, dos compromissos. Nós estamos, muitas das vezes, sobrecarregados pelas coisas difíceis que nos acontecem. E a vontade de desistir na nossa vida, ela é muito grande. Nós queremos abandonar, talvez deixar para depois. Depois eu continuo, depois eu faço. Vamos deixar isso para lá, vou tentar outra coisa. Mas o que o Senhor quer dizer para nós, já começou dizendo para nós nessa noite é: entregue tudo a mim. Se está pesado, se está com vontade de desistir, eu posso te ajudar a carregar esse fardo. Eu posso te ajudar a sobreviver esse momento de tempestade, de dificuldade, essa vontade de desistir que você tem tentado na sua vida. Nós, muitas das vezes, começamos algo com tanto fervor, com tanta empolgação, mas daí, quando vem os desafios da nossa vida, nós recuamos, e queremos olhar para trás. Lembramos de Pedro, quando ele viu Jesus andar sobre as águas, ele quis fazer o mesmo, Ele foi corajoso, ele foi o único corajoso que falou: Jesus, eu também quero ir, E Jesus diz para ele: então vem. E ele começa a andar sobre as águas, mas de repente ele começa a olhar para as ondas, começa a olhar para as tempestades, e ele começa a se afundar. E muitas das vezes é assim na nossa vida, nós olhamos com tanta empolgação para as coisas de Deus, ou para algumas coisas da nossa vida, nós começamos com tanta empolgação, com tanto fervor, mas de repente quando começam a vir os desafios, nós começamos a olhar mais para eles, e esquecemos de olhar para Jesus. Aquele que nos chamou e disse: venha, eu estou olhando para você, eu estou cuidando de você. Eu estou te esperando. Então, tudo que é muito difícil para nós é extremamente fácil para Deus resolver. A palavra do Senhor diz: não existe nada impossível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, eu não sei o que tem te influenciado, o que tem te levado a muitas vezes querer desistir, mas eu quero te dizer: não desista. Antes, entregue tudo a Deus, pois foi assim que Ele começou esse culto. Entregue tudo a mim. Entregue tudo ao Senhor. E eu quero ler com você em Romanos, capítulo 8, do versículo 31 a seguir. Nós vamos tomar esse texto como texto base dessa palavra nessa noite. Romanos 8, 31. Que diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como
nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer nessa noite, porque o Senhor já tem falado conosco desde o início desse culto, e o Senhor nos convida a entregar tudo, lançar tudo diante de Ti. Que a Tua palavra, ela venha produzir fruto no nosso coração, ela vai ser uma semente que vai ser lançada, e que nessa noite nós possamos nos quebrantar diante dela, que nós possamos agradecer por essa palavra, louvar ao Senhor por essa palavra, porque o Senhor, o Senhor fala conosco para nos corrigir, para nos exortar, mas também para nos mostrar o seu amor e a sua bondade. Fica, Senhor Pai, continua conosco, falando e ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse, na verdade, é o lema da nossa igreja, né? Durante muitos anos nós repetimos isso. E nós já podemos começar essa palavra tomando posse desse versículo de Romanos 8:31 que diz: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você talvez está com vontade de desistir, está desanimado, está se sentindo sobrecarregado, tome posse dessa palavra nessa noite. Deus é contigo, Ele é por você. E se Ele começar a agir na tua vida, né, ninguém vai poder impedir. Porque o que o Senhor começa, Ele termina. E eu tenho certeza que o Senhor Ele já começou uma boa obra, tanto na minha vida, quanto na tua vida. Tem coisas que estão escondidas no coração de Deus, que ainda não chegaram até nós. Eu tenho certeza que Deus, eu enxergo Deus como um bom pai, que nos corrige, nos repreende, nos exorta, nos ensina, mas que também nos ama e que prepara coisas boas para os seus filhos. Então, que nós possamos nos lembrar disso dessa noite. A palavra do Senhor, ela nos relata a história de alguns homens e mulheres de Deus que poderiam ter desistido de tudo, que poderiam ter abandonado as promessas do Senhor, que poderiam ter desistido de Deus na sua vida, mas que decidiram não fazer isso, escolheram não desistir. E eu me lembro da história de Jó, né? Um homem que, se nós olharmos para a vida dele, um esposo exemplar, né? Um pai exemplar, um servo fiel ao Senhor. Alguém que, se nós lemos a história dele, nós não encontramos defeito nesse homem. Mas o inimigo, o acusador, encontrou nele algo, um defeito. Ele amava a Deus acima de todas as coisas. E muitas das vezes o fato de nós sermos cristãos e nós amarmos a Deus é prejuízo para o inferno, né? Então ele tenta contra a nossa vida, ele se levanta contra a nossa vida, ele quer nos fazer desistir, ele quer nos fazer parar, ele quer arrancar do nosso coração esse amor que a gente tem por Cristo, esse amor que a gente tem por Deus, né? Esse amor que nós encontramos no Senhor, que diz ali a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Deus? Diz que nada pode nos separar do amor de Deus, e foi o que aconteceu com Jó, né? Nada pôde separar ele do amor de Deus. Um homem temente a Deus, conhecido por Deus, né? Tanto é que ele é justificado pelo Senhor.
E Deus conhece a vida dele, sabe como ele o adora, sabe como ele vive, conhece o seu coração. Um homem muito rico, com uma família linda, abençoada. Um homem que oferecia sacrifícios a Deus em favor dos filhos, dos pecados dos filhos, né? Um homem que amava Deus incondicionalmente. Mas, de repente, esse homem ele fica leproso, né? Ele perde seus bens, ele perde seus filhos, ele perde amigos. Mas o seu coração, o seu amor a Deus, ele não perde. Ele continua fiel. Nós podemos olhar para a vida de Jó e dizer, ele tinha tudo para desistir. Ele podia falar, do que me adiantou servir a Deus? Do que me adiantou amar a Deus todo esse tempo? Do que adiantou eu me dedicar a Deus todo esse tempo? Não me serviu para nada. Mas, muito pelo contrário, Jó, ele nos deixa uma lição de que Deus, mesmo nos momentos difíceis, Ele tem o controle de tudo na nossa vida. E Deus tinha o controle da vida de Jó. Tanto é que Ele disse ao inimigo, você pode tocar em tudo, menos na vida dele, porque a vida dele é minha. Ou seja, eu guardo, eu protejo. E você vai ver o quanto Jó me ama de verdade. E nós tiramos uma conclusão dessa persistência, desse amor de Jó a Deus. E eu coloquei aqui algo nessa conclusão sobre o que o pastor Douglas falou na quinta-feira na oração, que a nossa vida ela é feita de altos e baixos, assim como as batidas do coração, né? Os sinais da batida do coração. E ela só se estabiliza quando ela chega ao fim. Né? Na vida de Jó, ele sabia disso. A vida vai ser assim, às vezes eu vou ter muito, às vezes eu vou ter pouco, né? Às vezes eu não vou ter nada. E vai ser assim, e ela só vai se estabilizar quando eu não estiver mais nessa terra. Mas independente das provações, né? Que nós possamos tomar uma lição com tudo isso. Que nós possamos continuar amando a Deus, assim como Jó fez. Então não desista. Se as coisas não estiverem bem para você, se não estiverem indo bem para você, na faculdade, né, ou no trabalho, né, essa semana eu fiquei com raiva de um cliente. Não foi um dia muito bom para mim. E eu falei, ai, que vontade de sair, não quero mais trabalhar, não quero mais ficar aqui, não quero mais ser chefe, não quero mais ser mais nada. E eu queria desistir, fiquei com raiva mesmo. Porque, às vezes, as pessoas estão frustradas e querem descontar na gente, né, as suas frustrações. E não estou me defendendo, mas eu não tinha feito nada de errado, mas, enfim, né. Ele se exaltou, começou a gritar e falar um monte de coisas que não devia, né. E eu fiquei muito triste com aquilo. E eu falei assim, Senhor, ai, vontade, não quero mais trabalhar, não. Se for para mim ficar aguentando esse tipo de gente, eu não quero, não sou obrigada. Né? Mas eu orei ao Senhor, falei, Senhor, tira do meu coração toda a raiva, eu não quero ficar com raiva, né? Mas, pelo contrário, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração, né? Que eu possa esquecer de toda essa situação, que eu possa continuar a minha vida. Então, que nós, muitas das vezes, vamos enfrentar situações que vão nos desafiar, vão nos querer fazer desistir. Parece que uma coisa que, às vezes, é tão simples para mim, né? Mas, às vezes, é tão complicada para mim, mas, às vezes, é tão simples para você, mas, para mim, naquele momento, foi algo ruim que aconteceu. Então, que nós possamos, independente das provações, né, entender que Deus está no controle de tudo. Então, não desista. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Né? Por mais que a sua vida está assim, ó, altos e baixos, triste, alegre, né? Com dinheiro, sem dinheiro. Estou trabalhando, agora não estou, e assim vai. A vida da gente é assim, mas Deus ele tem o controle de tudo. Né? E nós vemos também a história da mulher do fluxo de sangue, lá em Marcos, no capítulo 5, 24, da mulher que já fazia 12 anos que sofria com uma enfermidade, né? E já tinha procurado em todos os lugares a solução para os seus problemas. Ela estava doente, sem recursos, não tinha ninguém para lhe ajudar. Uma mulher que, olhando para as circunstâncias, ela podia dizer, acabou, vou desistir, eu vou esperar só para morrer, né? Não tem mais o que fazer por mim. Mas a sua fé, ela alcança o impossível. Quando você pensar em desistir,
Persista até que a sua fé mude a sua história e a circunstância que você está vivendo. Aquela mulher, ela persistiu, ela usou a sua fé e a sua fé mudou a sua história. Aprenda, que nós possamos aprender a andar não pelo que nós vemos, não pelo que nós ouvimos, não pelo que pensamos, mas que nós possamos andar por fé. E a fé não ouve, a fé não fala, né? A fé, ela é a esperança de que aquilo que nós pedimos a Deus irá acontecer, né? A fé, na verdade, ela é a certeza do que nós pedimos a Deus irá acontecer. É lógico, tudo dentro da vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. É agradável a quem? A mim ou é agradável a Deus? É agradável a Deus, porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós. Muitas das vezes nós estamos insistindo em alguma coisa que não é boa para mim, né? E eu estou falando, Senhor, eu quero, é assim, Senhor, faz desse jeito. Mas Deus está falando, não vai, porque não é da minha vontade. A minha vontade é melhor para você, ela é agradável. E ela sendo agradável para mim, ela vai ser perfeita na tua vida, né? Então não desista, faça como essa mulher, use a sua fé, até que a sua fé mude a sua história. Aleluia. E muitas das vezes nós vamos enfrentar situações que vamos querer desistir, mas situações que nós mesmos criamos, sabia? Não vai ser o inimigo, não vai ser teu amigo, não vai ser teu pai, não vai ser tua mãe, né? Não vai ser teu irmão da igreja, não vai ser teu pastor, não vai ser ninguém. Vai ser você mesmo que vai entrar numa enrascada e você vai falar assim, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Acho melhor parar com tudo por aqui. E nós vamos ler agora, em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 ao 25, uma historinha sobre Davi. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 25. Assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, e do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e comia em seu regaço, e o tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos,
e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou então. E veio à sua casa, pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém, ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, entrou a ela e se deitou com ela, e teve um filho, e chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão do profeta Natã, e esse chamou o seu nome de Gedidias, por amor do Senhor. Davi, ele criou uma situação, uma armadilha para ele mesmo. Né? Um filho bastardo, que foi ungido rei, tinha derrubado o gigante, matado o gigante, um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. De repente, ele cresce o olho numa mulher linda, maravilhosa, mas uma mulher comprometida. E ele engravida essa mulher, e ele tenta resolver a situação, matando Urias, o esposo dessa mulher. Ele errou, e ele errou 2 vezes tentando consertar o que ele tinha feito de errado, né? Errou 2 vezes. Ele cometeu adultério, cometeu homicídio, ele fez... Ele foi irresponsável com ele mesmo, mas também foi irresponsável com o próximo. Ele poderia olhar para aquela situação e falar assim: para mim, acabou. Deus não vai ter misericórdia de mim. Eu não vou conseguir me levantar de onde eu caí. E eu observando isso, eu entendi que o que nos faz continuar, o que fez Davi continuar, é o fato dele saber quem Deus era. Não era o fato do pecado dele, mas era o fato dele saber quem Deus era na vida dele, o fato dele conhecer o Senhor. Quem Deus era. E muitas das vezes, assim como Davi, nós tomamos decisões irresponsáveis, decisões imaturas, porque Davi ele foi, mesmo sendo um rei, né, sábio, ele foi imaturo, tomou uma atitude irresponsável. Muitas das vezes, atitudes que vão corresponder à nossa necessidade, da nossa carne naquele momento, que vão satisfazer os nossos desejos, que vão dar prazer à nossa carne, mas vão ser escolhas erradas. E sem pensar nas consequências.
Davi ele não pensou qual seria a consequência do seu pecado. E muitas das vezes nós agimos assim. Sabemos que Deus ele pode nos corrigir, mas nós não pensamos, como que vai ser a punição de Deus, né? Nós só queremos viver o momento, né? Nós só queremos curtir o momento. E como eu disse, Davi, ele agiu sem pensar e errou 2 vezes tentando consertar as coisas. Mas assim como Davi, Deus vê tudo o que nós fazemos. E algumas atitudes nossas também são desaprovadas por Deus. E Davi entende a gravidade dos seus erros, ele jejua, ele ora a Deus, ele pede a Deus pelo filho, para que o inocente não pague pelos seus erros, né? Como já havia acontecido antes. Urias tinha pago pelo seu erro, e agora mais o inocente iria pagar pelo erro que ele tinha cometido. Ele podia desistir de tudo aquilo que ele já tinha conquistado em Deus. E o que Deus disse se cumpriu, o menino morreu. As consequências das nossas atitudes imaturas e irresponsáveis, elas são inevitáveis na nossa vida. E muitas das vezes elas vão nos levar a desistir, a sair fora do caminho, né? Nós vamos cair e talvez nós não vamos conseguir nos levantar. Mas nós aprendemos com Davi que mesmo errando, nós não podemos desistir, porque Deus é um Deus misericordioso. Quando o Senhor disse que não faria nada contra ele, o Senhor transpassou o seu pecado, você não morrerá, a graça do Senhor caiu sobre Davi. Então a graça do Senhor, ela é sobre as nossas vidas. O favor imerecido de Deus, ele é sobre as nossas vidas. Mesmo que nós entramos em consequências difíceis por causa das nossas escolhas. Então, o que eu quero dizer para você também nessa noite, olhando para essa situação que aconteceu com Davi. Não desista. Mas muito pelo contrário, reconheça, se arrependa, se recomponha e recomece. Porque foi isso que Davi fez. Ele reconheceu o seu erro, ele se arrependeu, ele se humilhou diante da presença de Deus. Senhor, eu provoquei toda essa situação. Eu ainda tenho esperança de que o Senhor mude, né, o que o Senhor falou, de que o Senhor salva o meu filho. Eu vou orar, vou jejuar por ele. Né, eu vou me arrepender, vou me humilhar. Mas quando ele vê que Deus ele cumpriu aquilo que ele prometeu, ele se levanta, ele se recompõe, ele troca as suas vestes, ele se alimenta e ele decide recomeçar. Então não desista. Porque sempre Deus vai nos dar a oportunidade de um novo recomeço. E nós também devemos permitir isso a nós mesmos. Essa foi uma escolha de Davi. Né? Eu vou recomeçar. Então que nós possamos enfrentar todas essas situações que nos sufocam, que tentam nos desanimar, que tentam nos depreciar muitas das vezes, nos desencorajar. Que nós possamos enfrentar todas elas, sabendo de que nós somos filho amado, como foi cantado aqui, filhos amados por Deus, que nós temos uma identidade. E que nós podemos escolher nessa noite não desistir. Quem sabe você tem orado por alguém, quem sabe você tem um sonho, quem sabe você tem buscado por algo na sua vida, eu não conheço, mas o Senhor conhece. Mas se isso tem te sufocado, eu quero encorajar você nessa noite, não desanimar. E escolher não desistir. É muito fácil nós ficarmos sobrecarregados pelo desânimo quando os motivos realmente eles são reais. Porque nós não ficamos sobrecarregados ou desanimados ou com vontade de desistir por coisas que não existem. São coisas que realmente vêm sobre a nossa vida. São coisas reais, são coisas que acontecem na nossa vida que nós olhamos e falamos, Senhor, eu não vou conseguir. Eu preciso do Senhor na minha vida. E o mundo está cheio de razões para nós queremos desistir. Cheio de razões e motivos para nos fazer desistir. Mas, por outro lado, nós temos muitas razões para nos animar. Então, eu quero dizer para você nessa noite, não desista, porém se anime. Se anime. Tem coisas muito maiores do que o desânimo. A Bíblia,
ela não esconde que os problemas não existem. Eles existem sim. Tanto é que a Bíblia fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ela não nos deixa ignorantes quanto a isso. Ela é bem específica, né? Ela é bem clara. Ela diz, vocês terão aflições. Mas a vida cristã, ela é uma luta pela visão, né? Nós devemos olhar para a situação que estamos vivendo e dizer assim, eu estou olhando para o que está contra mim ou para aquele que é por mim? Foi o que nós lemos lá no começo. Por isso que eu falei, tome posse dessa palavra. Não desista. Pare de olhar para o que é contra você e olhe para aquele que é por você. Não se permita desistir pelas coisas do passado, pelas coisas que aconteceram. Filipenses 3, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim, prossigo para o alvo. Verdade o 13, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não desista pelas coisas do passado que já aconteceram na sua vida, mas olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Decida não desistir, porque Deus não terminou ainda. Você acha que Deus já terminou tudo o que tinha para fazer na tua vida? Hudson, Deus começou uma boa obra, Deus já terminou? Deus não terminou ainda, então não desista. Andréia, Deus começou, não terminou ainda, então não desista. Pastor Eleísa, Deus começou, não terminou ainda, então não desista. Flávio, né? Deus começou e não terminou ainda, então não desista. Para todos que estão aqui, Deus começou uma boa obra na vida de vocês e Ele não terminou ainda, então não desista. Não importa a situação, não importa o que aconteceu, não importa as provações, Deus não terminou ainda. Deus não terminou quando José estava na prisão. Sonhador, né? De repente ele está lá na prisão. E os sonhos e as promessas que o Senhor tinha de que eu ia governar. Deus olhando, José, eu não terminei ainda. Deus não terminou quando Jeremias estava na cova. Quando Jonas estava na barriga do peixe. Tinha uma cidade esperando para ouvir sobre a salvação do Senhor. Não terminou ali, a obra continuou. Porque o que Deus começa, Ele termina. Não terminou quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ali acabou a história dos 3 jovens. Não, continuou. Né? Entrou um anjo lá dentro da fornalha. Aleluia. Não termina, a tua história não termina assim. Aleluia. Daniel, quando foi lançado na cova dos leões. Oh, irmãos. Que experiências esses homens tiveram com Deus. Ele poderia orar, Senhor, é meu fim. Esse é o meu fim, ser comido por leões. Mas Deus olhando, eu não terminei a boa obra ainda, Daniel. Eu vou continuar. E Deus acalmando aqueles leões, eles dormindo. E Daniel pôde continuar. Aleluia. Deus, Ele não terminou quando o faraó oprimia os israelitas. Quando os israelitas eram escravos de faraó. Israel não é o teu fim. Eu vou tirar vocês daqui. Vocês têm uma terra prometida. Eu não terminei ainda com vocês. Quando Amã conspirava contra Mardoqueu, né, contra os judeus. Deus não tinha terminado ainda. Não vai acabar assim a história do meu povo. Eu vou levantar uma mulher que vai interceder pelo povo, que vai jejuar pelo povo. A história não termina assim. Quando Saulo perseguia os cristãos. Ah, Saulo. Pensa que vai terminar assim, você matando o meu povo? Você vai se tornar um deles. Aleluia. A história não termina assim. E se tornou um homem apaixonado por Jesus.
Um homem disposto a morrer por Cristo. Aleluia. Ele não terminou quando Sara era estéril. Já de idade, não podia ter filhos. A história não terminou ali. Sara, eu vou te dar um filho. E ela teve um filho, o nome Isaque. E a história dela continuou depois através de Isaque, de geração em geração. Aleluia. Não terminou quando Ruth ficou viúva. E agora o que eu faço? Eu não posso voltar para a minha terra? Para onde eu vou? Não terminou por ali. Teve um casamento novo, teve uma vida nova, teve um novo recomeço. Não terminou quando Naamã teve a lepra. Naamã ficou doente, leproso. Mas depois daquele 7º mergulho, né? A sua vida começou com Cristo. Que ele entendeu que só Deus é o Senhor, né? Reconheceu isso na sua vida. E Deus começou uma boa obra na vida dele quando Lázaro estava morto. Não terminou quando Lázaro morreu. Lázaro, sai para fora. Continua, Lázaro, ainda tem muita coisa para fazer. Aleluia. A obra que Deus tem em nós não termina, ela continua. Jeremias 29:11. Para nós encerrarmos nessa noite. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os planos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Temos razões o suficiente para não desistir? Amém? Então eu quero dizer para você nessa noite, escolha não desistir. Não importa o que esteja acontecendo com você ou o que aconteceu com você, quais são as lutas, quais são as provações. Deus, ele começou uma boa obra, ele não terminou ainda. Então escolha não desistir. Escolha não desistir de você, para que você possa alcançar as promessas do Senhor na sua vida, né? A Luísa falou aqui, às vezes a gente se sente sozinho, né? Mesmo estando rodeado de tantas pessoas, da família, dos parentes, dos amigos, mas às vezes vem uma solidão dentro do coração, né? Vem algo querendo nos desanimar, nos afligir, mas Deus, ele vem e acalenta o nosso coração, porque ele tem uma boa obra e ele não terminou ainda. Amém? Eu quero convidar você nesse momento a orar, se colocar em pé. Aleluia. E agradecer ao Senhor por essa palavra que ele nos deu essa noite, tão simples, pequena, mas objetiva. Se você não lembrar de mais nada, só lembre que Jesus falou para você nessa noite, do que Deus falou para você. Escolha não desistir, porque eu não terminei ainda. Amém? Aleluia. Olhe para você mesmo. Fale para você mesmo. Se um dia eu errar, que eu possa me arrepender, me recompor e recomeçar. Se um dia alguma coisa não estiver bem na minha vida, que eu possa entender que a vida é feita de altos e baixos. E as coisas só vão, né, se estabilizar quando a vida chegar ao fim. Então a vida é assim mesmo, né? Então vamos continuar, vamos até o fim com Cristo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Ele, quem impedirá? Né? Ninguém pode impedir os planos do Senhor e o agir do Senhor nas nossas vidas.